Esse é o segundo vídeo da série Ômega Emergente. A última palestra foi Oração Centrante Desmascarada, onde nós mostramos um movimento que vem, na verdade, de fora da igreja, mostrando como devemos orar, falar com Deus como a um amigo e tentar escutar a sua voz, né? Tentar escutar a voz dele, a busca pelo sensorial e assim por diante. Vimos ali. A Senhora White nos instrui dizendo o seguinte, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai, por isso aquele título lá, desmascarada. Desmascarai os pretensiosos sofismas, que uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários, médicos, a passar por alto a verdade. Então esse é o apelo de Ellen White para desmascarar os erros, tá? Desmascarar os sofismas que são sempre sutis. Ela continua, cada um tem que estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Essa palestra eu dei lá no Congresso MV de Santa Catarina e por algum motivo técnico não deu certo. E o tema do congresso foi ISO 144.000. Nós entramos no mérito da questão do caráter da norma que os 144.000 devem atingir para poder fazer parte desse grupo. Tá? Então aqui ele está sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel, né? Sendo um porta-estandarte aqui da verdade. E Deus espera isso de nós. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a palavra do Senhor, dizendo: quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Lembra o atalaia? Eu pensei que era só para pastores isso. Ah, não, ele é atalaia, ele acha que tem esse dom e tal. Mas aqui diz, tanto quanto as oportunidades permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade tem que ser um atalaia, né? Continuando. Quando eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. Se tu não falares para advertir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu vou requerer de quem? Da tua mão, porque você não advertiu. Você não foi um atalaia fiel se não avisou. Tem um episódio interessante aqui, em que o pastor Pedro, o principal, né, da igreja, estava em erro. E Paulo foi lá e repreendeu ele. Olha aqui, está em Gálatas. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, né, veio a Antioquia, resistiu-lhe na cara, porque era repreensível. Pois quando alguns chegaram da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, ele usou de dois pesos. Para alguns, para agradar alguns, ele se comportou de uma forma e outros de outra forma. E aí também outros judeus foram levados nessa onda. Mesmo Barnabé, que era um discípulo. Para você ver o poder da influência. Alguém faz uma coisa errada que é um líder, outro que é um cristão supostamente convertido, a gente não sabe, mas Barnabé também se deixou levar. Esse é o poder do engano, né? Mas quando vi, isso aqui Paulo falando, quando eu vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas perante todos, ora, se tu sendo judeu vives como gentio e tal, e aí o repreendeu, tá? Perante todos, olha aqui a ênfase. Disse a Cefas perante todos. Esse é o ponto. Alguns me dizem assim, mas você deveria estar conversando com a pessoa só, não expõe a pessoa. Aqui diz que ele repreendeu perante todos. E não é só porque Paulo... Paulo foi um pastor e Pedro também, mas nós, leigos, a gente não pode. Olha só o que diz aqui a instrução de Paulo a Timóteo. Você, Timóteo, que não é profeta, que tal? Aos que pecarem, Timóteo, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ou seja, é óbvio que pecados privados da pessoa, que a pessoa pecou contra você, me ofendeu, não vou fazer um escândalo perante todos. Mas quando o pecado é público, a instrução é que a repreensão seja para todos, tá? Esse texto é pouquíssimo comentado e não se fala nele porque é realmente desagradável. É uma coisa que não se pratica, infelizmente, mas que temos que fazer porque é um dever bíblico, tá? A Senhora White diz, quando os homens põem em perigo a obra e a causa de Deus por sua maneira errada de agir, não ouvirão nenhuma voz de reprovação? Caso só o que procede mal fosse atingido, nesse caso, e a obra não alcançasse mais longe,
ele somente receberia as palavras de advertência. Só ele, aí sim. Quando, porém, importante aqui, quando, porém, sua maneira de agir está trazendo positivo dano à causa da verdade e almas estão sendo postas em risco, Deus requer que a advertência seja tão ampla quanto o dano ocasionado. Ou seja, se é um sermão no YouTube, tem que ser um sermão, uma palestra no YouTube. Se é um livro, tem que ser também público, ampla, tão ampla quanto o dano seja ocasionado. Tá? Para que todos temam, esse é o princípio. Ômega Emergente. Essa série, na verdade, começou lá nos Estados Unidos com o vídeo Mudaram a Igreja, depois Adventismo Emergente e, por fim, o painel que se chama Trono de Satanás. Depois continuou no Congresso MV com a palestra Sementes do Ômega e agora, faz um mês, fizemos a palestra intitulada Oração Centrante Desmascarada, porque é uma coisa que está emergindo. Então, à medida que emerge mais um pouco, nós temos que alertar as pessoas quanto a esses perigos. Isso me lembra muito da besta emergente, a besta que emerge do mar, das águas. Ômega emergente. Enfrentai-o já. É a instrução de Ellen White. Quando viu lá no último vídeo, vocês viram também a visão de Ellen White com o navio, e é para enfrentar o iceberg, de frente, de bico. Porque se o barco tentar desviar do iceberg, já não vai dar mais tempo, como o Titanic, e vai abrir um rombo no casco lateral, vai abrir assim, rasgando. Mas se você embicar o barco para em cima do iceberg, o iceberg vai se quebrar. Ellen White profetizou que é para enfrentar, instruir o que é para enfrentar o iceberg de bico e a todo vapor. Essa palestra também é comparada a um update nas definições de vírus de um computador, porque à medida que aparecem novos vírus, novos worms, a Microsoft tem que estar programando lá para acompanhar o ritmo, para estar defendido o nosso computador. Então fazer updates e tal, para que possamos estar munidos contra os novos vírus que vão surgindo aí, que o inimigo está lançando, né? Agora, sabe, eu não costumo ficar sempre olhando para o que o mal está fazendo, acusar, mostrar, mas pregar a verdade, né? Lançar a semente, Jesus falou, a palavra é a semente. Mas também tem o seu lugar apontar o erro em algum momento. Como Haskell, por exemplo, fez quando foi descrever a carne santa, vocês lembram? Nós vimos aqui nas palestras, né? Do Mauro, ele foi falando sobre Haskell, ele foi lá ver na carne santa o que eles criam e escreveu um relatório. Eles creem lá a experiência do jardim, do Getsemane, nisso, naquilo, para ficarmos alertados, isso aqui é erro, cuidado por causa disso, e refutar com a Bíblia. E tem o seu lugar na nossa abordagem, e é por isso que a gente faz esse vídeo. Não sei se vocês lembram, se vocês estavam na igreja na época dos anos 90, mas a CPB, a igreja, lançava livretinhos assim, dessa índole, você se lembra? Enganados pela Nova Era, o governo da Nova Era, tinha um outro que eu não consegui localizar, que tem as letras Nova Era, assim, como se fossem grandes esculturas, as letras assim esculpindo, porque é a nova ordem mundial. Eliseu Lira, e a CPB lançava. Eu mesmo, quando era desbravador, tive curso lá sábado à tarde com a irmã Sônia Gazeta, que escreveu esse livretinho aqui, alertando contra os perigos da nova era. Mas interessantemente isso parou. Com a virada do milênio, não mais se publicou, saiu de circulação, não mais se estão divulgando esses livros, tá? É uma coisa misteriosa. Por que será que pararam de alertar contra isso? E antes tanto? Um livro atual que é muito bom é esse livro aqui, Cristãos em Busca do Êxtase, Vanderlei Dornelles. Primeiro lançou esse livro na Unaspres e foi tão bom que lançaram pela CPB agora. Ele é redator-chefe associado da CPB e aqui estão as duas edições. Mas antes de voltarmos para esse livro, completando o pensamento anterior, vocês lembram que quando o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, eles estavam cruzando o Jordão quase e as midianitas estavam lá. Balaão tentou de um jeito amaldiçoando e não conseguiu, só saiu bênção. Então elas se corromperam com as armadilhas de Balaão, diz lá em Apocalipse, né? E teve alguém lá, chamado Finéias, que ficou tão bravo, com uma ira tão grande, um zelo santo, que ele viu no flagrante
dois entrando na barraca para se prostituírem e ele foi lá e transpassou os dois. Será que isso foi um ato precipitado, extremista, fanático? O que Deus diz dessa ação de Finéias? Olha só. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha só, foi excelente, porque desviou a ira de Deus e Deus não teve que destruir Israel. Finéias foi o salvador da pátria, porque ele fez uma ação pronta e decidida, matando os dois. Uma ação aparentemente violenta, que isso? Não, não se faz. Amor. Mas Deus se agradou. Então tem o seu lugar para a gente meditar nisso, né? Paulo instrui a Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nós estamos vivendo quando agora? Não é nos últimos tempos? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que grave, isso está acontecendo. Nesse livro Em Busca do Êxtase, o pastor Vanderlei Dornelles menciona o êxtase como uma coisa negativa. Prova disso é que o seguinte, tem um capítulo chamado Êxtase do Espírito e os subcapítulos são os seguintes: falar em línguas, a mística da glossolalia, consciência alterada, línguas e possessão, ausência de base bíblica e tal, falando que é uma coisa negativa essa busca pelo êxtase, do sensorial, né? Isso é uma coisa negativa e que ele condena. Olha só o que ele diz aqui. A espiritualidade contemporânea, baseada nas experiências de origem inconsciente, pode estar abrindo o caminho para uma sofisticada estratégia espiritual de controle da mente, por parte do espírito das trevas. Ele diz que a espiritualidade contemporânea, que é o perigo. A primeira linha lá. Espiritualidade contemporânea. Marca essa palavra aí. Espiritualidade. Deus tem outra maneira de se comunicar com a mente inteligente que ele criou. Descartando, assim, essa busca pelo êxtase, a espiritualidade contemporânea. Não. Está errado. Deus tem outra maneira. Tá? Graças a Deus que nós temos porta-estandartes, como o pastor Vanderlei Dornelles. Mas temos livros de outra ordem também, na CPB. O Marcos de Benedicto, o pastor, escreveu aqui um livro chamado O Brilho de Vida. Esse livro, Brilho de Vida, eu tenho ele aqui inclusive também, tá? Foi lançado pela CPB em 2010 já. Então já faz 6 anos, pelo menos, que esse livro já está em circulação. Experimente o poder de Deus em seu dia a dia. Ok, é um apelo para experimentar. Já tem 9.000 exemplares impressos, é a terceira edição. Tá? Marcos de Benedicto é editor na CPB, tem vários livros, O Fascínio dos Milagres e tal. Tá? Andrews University tem o seu mestrado lá, foi estudar na Andrews, e esse livro dele vocês também já conhecem, né? Agora, ele fala do êxtase de Deus de uma forma positiva. Ele diz, experimente o poder da espiritualidade. Então uma coisa positiva. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a busca pelo significado último da vida, a fim de encontrar um lugar prazeroso para o eu no universo. Será que realmente essa é a finalidade da espiritualidade bíblica? Encontrar um lugar prazeroso para o eu? Ou será que tome a sua cruz, negue-se dia a dia no universo e dançar no ritmo das estrelas? Universo maiúsculo, dançar no ritmo das estrelas. Gente, olha, terrível esse vocabulário, uma definição tão básica, o que é espiritualidade? Tá? Por que não pegar Ellen White, Bíblia só? Só a Escritura, está escrito. Não, vai recorrer a filosofias, altas coisas, né? Psicologia transpessoal, tem muito que ver com isso. Tá? Esses autores, espero que vocês não conheçam, tá? Adventistas em busca do êxtase. A gente tem realmente agora uma outra nota tônica. A nota tônica agora é busque, experimente o poder da espiritualidade, o êxtase de Deus, hábitos espirituais efetivos. Tem vários itens, vamos ver desses itens aqui alguns detalhes. Primeiro, diálogo profundo, a oração com Deus, né? Você se lembra da oração centrante, de não pedir e agradecer? Pois é,
Benedicto argumenta que mais do que pedir e agradecer, devemos comungar. Às vezes ele parece longe, indiferente ou mesmo ausente. Esse fenômeno do silêncio divino é bem conhecido pelos místicos. Místicos, ele recorre a Bill Hybels, pastor da mega igreja de Willow Creek, Saddleback. Vocês lembram que Walter Waite fala bastante contra essas mega igrejas americanas. São evangélicas, não são adventistas. Babilônia, tá? Babilônia caiu, segundo a mensagem angélica. Então, para que ir lá inspirar-se em coisas de outras igrejas? Olha só qual que é o apelo do pastor Ted Wilson que ele fez na sua posse, na inauguração, quando ele primeiro fez o seu sermão como presidente da Conferência Geral. Stay away from non-biblical spiritual disciplines or methods of spiritual formation that are rooted in mysticism, such as contemplative prayer, centering prayer, and the emerging church movement in which they are promoted. Look within the Seventh-day Adventist Church to humble pastors, evangelists, Bible scholars, leaders, and departmental directors who can provide evangelistic methods and programs that are based on solid biblical principles and the great controversy theme. Ele disse que era para buscar dentro da igreja. Não ficar vendo o que a Babilônia faz para crescimento de igreja, quais são seus métodos. Uau, mega igreja. A reverência é boa, deve ser coisa chique. Sabe, buscar lá fora. Não. Bíblia e Ellen White, está escrito, se a linguagem não for essa, não há luz neles. Bill Hybels revela que, olha só a linguagem que ele usa, sutilmente, preocupante. A oração é isso, no qual somos chamados a contemplar isso. Compara quem? Ninguém menos que Jacques Ellul, que é um anarquista cristão. Eu coloquei entre colchetes, né, para vocês saberem de que fontes que ele está bebendo, e ele está dando de beber aos leitores aqui. Através da oração adquirimos o senso de pertencer a uma comunidade cósmica. Palavras de Marcos de Benedicto agora já. Pertencer a uma comunidade cósmica, alguma coisa assim do universo, ok? A oração nos ajuda a penetrar na mente de Deus e a ver as coisas pela perspectiva divina. Ajuda a penetrar a mente de Deus? Como assim? O que Ellen White diz sobre penetrar a mente de Deus? Posto que a mente finita do homem não seja apta a penetrar nos conselhos do ser infinito, ou compreender completamente a realização de seus propósitos, tal. Então, a mente finita do homem não é apta, não pode penetrar, só pode ter um vislumbre e tal, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ellen White diz quem que expressou esse desejo de penetrar na mente de Deus e em seus conselhos. O Filho de Deus partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Lúcifer não conseguia penetrar e ele se perguntava por quê? Por que tem que ter a primazia ele e não eu e tal? É Lúcifer quem quer penetrar na mente e nos propósitos de Deus. Aqui no livro continua falando o estudo do clássico sagrado. E Marcos de Benedicto diz aqui em seu livro, nossa mente é como um iceberg. Ok, então vamos avançar e enfrentar esse iceberg aqui. Estudo do clássico sagrado. Em matéria de sopa para a mente, ou seja, uma coisa leve, gostosa, há uma variedade de fontes hoje. Se você estiver interessado em aprender com os clássicos da espiritualidade cristã do Oriente e do Ocidente, os clássicos da espiritualidade, será que clássicos são esses? A Bíblia não é, nem Ellen White. Terá fácil acesso à maioria deles. Essas obras podem ser inspiradoras, é o veredito que ele diz, pode ser inspirador. Elas são fontes secundárias, no sentido de que a Bíblia é a fonte primária. Claro, a Bíblia é a fonte primária, mas também tem esses aqui, fonte secundária. Interessante, né, que muitas vezes o espírito de profecia não é tido em tanta... Sim, Ellen White não serve para fazer exegese bíblica. Não, ela é uma escritora, não foi teóloga. E Walter Waite argumenta assim, se não podemos confiar numa profetisa quanto à exegese, em quem podemos confiar então para a exegese? Em autoridade de Babilônia? Os orientais e ocidentais podem, né? Eles são isso aí. Em um estudo recente, Eugene Peterson,
o conhecido criador da paráfrase bíblica The Message, a mensagem, convida os leitores a ter uma nova experiência com a Bíblia. E olha só, aqui está um trecho da Bíblia, o Pai Nosso, dessa Bíblia, a mensagem. Pai nosso que estás no céu, revela-nos quem és. Põe o mundo nos eixos, faz o melhor possível, tanto em cima como embaixo. Conserva-nos vivos com 3 refeições diárias. Mantém-nos perdoados contigo e perdoando os outros. Guarda-nos a salvo. De nós mesmos e do diabo, a responsabilidade é tua. É uma versão bem atrevida, né? Que outra palavra poderíamos dizer? O que vocês acham para essa versão da Bíblia? Eu acho que ele tá jogando tudo pra cima de Deus, tá sendo tipo um folgado. Eu entendi que ele tá como falando a gente tem que estar perdoado a Deus. Então o Senhor tem que nos perdoar o tempo inteiro. A gente tem e nos mantém, porque e ainda perdoa os outros. Então eu entendi assim. E assim, o cúmulo foi essa última frase, né? A responsabilidade é tua. É uma petulância realmente descarada, sem medida. E ele cita Eugene Peterson como se fosse uma celebridade, uma autoridade e tal. E fala, ó, Eugene Peterson recomenda o método da Lectio Divina. Você se lembra a Lectio Divina? O que é Lectio Divina? Rubem Fernandes põe aqui um vídeo onde um padre explica. Mas para percebermos isto melhor, vamos ouvir diretamente deles como é que isto se processa. Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a Daniela, que me pede para explicar algo a respeito da Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? A Lectio Divina é uma forma tradicional da Igreja de ler as Sagradas Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa ser lida de uma forma bastante concreta, dentro do seio da Igreja, tendo a Igreja como a sua matriz hermenêutica de interpretação. A hermenêutica é da igreja. Que igreja será que é? Do padre, a igreja católica. A hermenêutica católica. Assim se deve ler a Bíblia. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar a Bíblia. Lê e interpreta como devemos entender o que está escrito. Hermenêutica é a estrutura católica. Recomenda a Lectio Divina, é uma recomendação dele. E claro, Marcos de Benedicto pode falar assim, ó, não, isso aqui eu só estou citando, não fui eu que recomendei a Lectio Divina. Sabe? Mas para bom entendedor, ver que ele está colocando várias possibilidades na mesa da pessoa para poder escolher e poder se servir com essas opções. Peterson começa o livro descrevendo isso, isso e isso, então chama atenção para aquilo, aquilo, aquilo. E Marcos de Benedicto conclui dizendo assim deve ser a leitura da Bíblia. Deve ser assim como Eugene Peterson explicou aqui, tá? Eu não vou citar o que ele escreveu porque o ponto que eu quero frisar é que está pegando uma autoridade de Babilônia com aquela petulância e falando, olha, ele recomenda isso, isso e isso. E sabe, não são coisas assim que estão escritas aqui, que estão descaradas aqui dentro desse livro, mas são sutilezas, são sentimentos que se entretecem e que fazem sentido, é tudo menos evidente. É uma série de passos lógicos que vai construindo a argumentação. Ah, faz sentido. Deus é uma pessoa e tal, sabe? É uma construção de passos, só que com pouco assim diz o Senhor. Uma argumentação bíblica sólida. Pega um verso aqui, um verso ali, tal, perdido, sabe? O equilíbrio do eu. Vista de uma perspectiva religiosa, a meditação pode ser classificada em 2 tipos básicos. Se esvaziar e se encher. Tá, tal, isso aqui não vou ler. No primeiro caso, o meditador geralmente sentado em posição de lótus, se concentra, respiração e tal. Esse é número 1. Só que ele diz que recomenda a número 2, para se concentrar em Deus. Só que ele lançou a semente do número 1. Ó. Isso não significa meditar somente na Bíblia. Cada pessoa tem um tipo de personalidade e pode se beneficiar de diferentes tipos de meditação. Ou seja, eu recomendo essa, mas cada pessoa é diferente. Então, né? Por implicação se diz, se você quiser aquela lá, sentar em posição de lótus, também é válido, porque cada pessoa é diferente. Aí pergunta, qual a melhor postura? Ele recorre a Richard Foster. E quem já assistiu à série Ômega Emergente sabe que Richard Foster é um nome que aparece muitas vezes, um grande místico, não adventista evangélico de Babilônia,
tá? Bem grave mesmo. Aconselho o seguinte. E aí explica como é que deve ser, mais confortável. Pouquíssimo está escrito, pelo contrário, Richard Foster. Isso aqui é conteúdo do livro Brilho de Vida, de Marco de Benedicto. Agora, não me interpretem mal, isso não é um ataque pessoal a Marcos de Benedicto. Eu estou fazendo aqui uma repreensão pública ao erro que ele publicou, que decidiu escrever e publicar. Então você pode enxergar isso como um ataque pessoal, que eu não estou pretendendo fazer, ou como uma repreensão, repreenda ao sábio e ele amar-te-á. Tá? Então, eu espero que essa seja a reação dele, porque o amor é quem livra os que estão sendo levados à morte. Detém os que vão tropeçando para a matança. Se você vê que alguém está indo para o buraco, segura. Não, para. Isso aqui é perigoso. É uma expressão de amor isso aqui deveríamos fazer, tendo isso em mente. Não para atacar e condenar ninguém. Não critique a pessoa. Não fale mal da pessoa. Fale mal do erro. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Entendeu? Então Deus fala mal do pecado, sim, Senhor. E se alguém se aferra ao pecado, se agarra e publica, ele vai junto. É que nem o pecado, né? Que Deus vai destruir, mas se a pessoa se agarrar ao pecado... E não é nem falar mal, é falar a verdade. Exatamente, falar a verdade com amor, né? Meditação como contemplação. Marco de Benedicto diz aqui, ó, palavras dele. Nas tradições místicas, por que ele vai recorrer e ver o que o misticismo faz? Eu não quero saber, não quero conhecer o mal, diz lá em Salmo 101. Nas tradições místicas, o meditador busca uma experiência direta de união com o divino, na qual o eu desaparece no mar cósmico, por assim dizer, e traz uma sensação de êxtase. Porém, a meditação bíblica não é tanto caracterizada pelo nosso esvaziamento, mas pelo êxtase do esvaziamento de Deus. Ó, a Bíblia traz o êxtase do esvaziamento de Deus, de modo a nos incluir em seu círculo de amor. Olha só as palavras-chave que ele usa aqui, palavras do misticismo. Círculo, mar cósmico, visualizar lá embaixo. Outros meditadores usam imagens mentais ou ícones para visualizar, ou a visualização lá que a gente já falou. Visualizar as realidades espirituais e se aproximar de Deus. A melhor estratégia é contemplar a Cristo com a ajuda do Espírito, para ganhar a percepção do eu e dos caminhos de Deus. Ó, ganhar a percepção do eu, autoconhecimento. Qual que é a religião mundial que se baseia no autoconhecimento? É o budismo. Aqui ó, fala. O budismo se apoia no autoconhecimento. E esse livro aqui da CPB chega à seguinte conclusão. Ó, não dá para conciliar os dois. É preciso estar consciente de que esses princípios, quando confrontados com os do cristianismo, tornam-se excludentes. Ou seja, é como chegar a uma bifurcação. Ou toma-se um caminho ou outro, nunca os dois. A escolha de um implica o abandono do outro. É uma bifurcação, não dá para servir a dois senhores. Tá? Tentar unir, vamos ter um ecumenismo teológico, um sincronismo aí, vai dar em catástrofe, tá? Porque isso aqui está mexendo nos fundamentos da fé. Oração, como se lê a Bíblia, gente. Isso aqui tem um potencial muito grande de fazer estrago. E se você erra 1 grau no lançamento de um foguete, no fundamento, lançou errado, tchau, já era, né? Meditação como busca de insight. Agora ele continua aqui falando, ó. Para os autores bíblicos, a meditação é sobre Deus e suas criações. Isso ajuda você a se inserir, se situar, avaliar a si mesmo em relação a Deus e ao universo. Ó, outra vez, segunda vez, universo com letra maiúscula. Não é acidente, várias vezes. Você vê a si mesmo como em um espelho infinito. A quem que nós devemos estar contemplando como por espelho? Não a mim mesmo, porque pela contemplação somos transformados. Adventistas em busca do êxtase. Esse livro, The Living Temple, místico, que era o Alpha, né, Ellen White diz, foi escrito para pagar a reconstrução do Battle Creek Sanitarium, que tinha sido queimado porque estava muito grande, Deus não aprovava o método dele. Então, a comissão foi lá, da nossa igreja, foi lá votar se iria imprimir ou não pela igreja, pela Casa Publicadora Americana. Votaram o seguinte, ó, só 2 pessoas votaram contra. Todo o resto votou a favor, mas por algum caso misterioso,
uma situação misteriosa, não foi aprovado. E John Harvey Kellogg pegou do seu bolso e pagou. Ó, imprimam lá. Como a gráfica aceitava trabalhos de terceiros, imprimiram. Foi uma pirraça, né? Um ato, burlou ali a comissão. E nada menos que a própria gráfica também pegou fogo. Numa noite ali de inverno, em dezembro, pegou fogo a gráfica. As chapas estavam nessa gráfica já, prontas para imprimir, mas não imprimiu e queimou. Ele teve que recorrer a uma gráfica diferente, tá? O juízo de Deus. E Ellen White falou, né? A Ellen White alertou e quando foram comunicar já sabiam que era isso, né? Tem uma abrir a review e ver que Deus purificou ali a gráfica, né? Bom, continuemos. Meditação como imaginação. Através da imaginação podemos voar para além das estrelas, visitar outros mundos e criar novos universos. A imaginação, organizada pelas convenções da arte, guiada pelo ritmo da música ou evocada pelo fluxo de memórias e pensamentos, pode abrir uma janela para o quê? A fantasia? Não, para a realidade e para a verdade. Isso não lembra vocês desse verso que a serpente falou para Eva? Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres do fruto, vossos olhos se abrirão, ó, uma janela para a realidade, para a verdade, e sereis como um Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa questão de universo, se situar, ritmo das estrelas, pulsações, círculos, tá? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E outra coisa, Daniel, esse verso está em sintonia com o que está sendo apresentado, no sentido de colocar Deus no mesmo nível do que o homem, no mesmo nível que o homem. Sereis como Deus, mas quem vai até quem? Quem vai até quem? Então coloca Deus e o homem no mesmo nível. O pior, coloca Deus no mesmo nível do homem quando o homem está em rebelião contra Deus. Muito obrigado. Aí Marcos de Benedicto recorre à ciência para tentar justificar. Basicamente aqui ele fala que você visualizar tem o mesmo efeito sobre o cérebro como você vivenciar. Então, visualizar é uma coisa que torna real, tá? Assim, ao meditarmos, o poder de Deus é apropriado e atualizado na vida real, passando de um poder virtual para um poder real. Quanto mais amplo for o espectro de nossas experiências meditativas com Deus, mais fortes nos tornaremos. Ó, sereis como Deus, mais fortes nos tornaremos. Essa é a linguagem, salpicada aqui e ali. Isso não dá a entender ou nos dá uma ideia de espiritismo no meio como é que eu vou dizer? No meio do evangelho ali, da palavra de Deus, não está unindo uma coisa com a outra? Isso aqui é cumprimento do que a Ellen White falou, que o protestantismo tem que se unir ao espiritismo, então vão lançar a mão pela voragem para alcançar Roma. Então a profecia se cumprindo sim, e também em Daniel 11, 45, o último verso diz que o rei do norte vai erguer suas tendas no Monte Santo, ou seja, profecia se cumprindo. Mentalidade católica, ele cita Agostinho, muita matéria Lectio Divina católica no Monte Divino, ou seja, na Igreja de Deus, armando sua tenda, tá? Não é contra o povo de Deus, é no Monte Santo, não é contra o Monte Santo. Profecia sendo cumprida. Esta penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada. Por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo, ele vem mais diretamente ao povo desta geração e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços perto do tempo do encerramento do tempo da graça. Vai caracterizar seus esforços agora, no fim. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzida à descrença. Nós temos subestimado o inimigo. Enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente outra, Satanás está pronto a aproveitar-se de toda a vantagem, insinua-se e opera à direita e à esquerda. E ao passo que os que são devotados a essas ciências louvam-nas até as nuvens por causa das grandes e boas obras que afirmam ser operadas por elas, mal sabem eles que poder para o mal estão nutrindo. É, no entanto, um poder que ainda operará com todos os sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. Note a influência dessas ciências, querido leitor, pois o conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou.
Ou seja, tem muito pela frente ainda. Note bem, se alerte, se antene, cuidado. Isso aqui está para vir ainda. O que já aconteceu é o que virá. Não há nada de novo debaixo do sol, né? Alfa e ômega. Meditação como solitude. Eu pensei que só tinha meditação bíblica, mas que outras meditações são essas? Como relaxamento agora. Ele diz, a música secular, especialmente espiritual, tem sido uma das ferramentas que Deus usa para mudar meu estado de espírito. Ó. Secular? Deus usa a música secular para mudar meu estado de espírito. Sabe? Então é muito ampla a afirmação. Ela pode até mudar o estado de espírito, mas não por Deus. Celebração criativa. Ao estabelecer conexões horizontais e verticais, a experiência da união cria uma poderosa sinergia. Ó, a palavra-chave, sinergia. Quando tudo funciona bem no encontro espiritual, ó, uma experiência, surge um sincronismo sutil. Quando sai faísca, quando dá certo. Sincronismo sutil, mas visível. Que é a tendência de 2 ou mais sistemas rítmicos pulsarem no mesmo compasso. Esse sincronismo funciona como um catalisador emocional para uma experiência de união, blá, 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 blá. Eu não quero mais saber esse negócio místico, espiritual, carregado, sabe? É realmente estar buscando em outras fontes condenadas e proibidas por Deus. Tá? Termina o capítulo com chave de ouro, entre aspas, né? Promovendo as disciplinas espirituais, segundo Richard Foster. As chamadas disciplinas espirituais, spiritual disciplines. Também vocês já sabem, quem assistiu Ômega Emergente, a primeira e a segunda palestra especialmente, disciplina espiritual, dizendo aqui, tá? Isso aqui é uma opção também. Não é um deslize ou outro aqui, tá? Muito, realmente, e graças a Deus que eu pude ir direto ao ponto, não tive que ler e nem quero. Eu peço a Deus que esqueça isso aqui que eu li, para não me contaminar, porque a própria Sônia White estava relutante em ler o livro The Living Temple, sabia? Ela não queria ler, até que seu filho W.C. White foi lá e insistiu, leia só um trechinho aqui então para você saber, e tem uma base, ela leu, mas não quis mais, sabe? Então eu recomendo você não comprar de jeito nenhum, só por curiosidade. Não, olha, eu não me responsabilizo, porque isso aqui vai te infectar, é muito sutil, vai fazer sentido para você, são passos lógicos, tá? São passos lógicos, mas o ponto que eu estou falando aqui é aonde vai dar, e a linguagem não é a lei ao testemunho. Bebe de outras fontes que eu já mencionei, né? Richard Foster escreveu um clássico moderno sobre as disciplinas espirituais intitulado Celebração da Disciplina. Nesse livro, ele então afirma isso, diz aquilo, e vai explicando, vai mastigando para o leitor Richard Foster. Entendeu? Muito preocupante e perturbador. A Sônia Gazeta escreve o seguinte, ó. Ainda outros são transviados pelos ensinos da ciência cristã e o misticismo da teosofia e de outras religiões orientais. São transviados, ó. Ellen White anteviu a multiplicidade e variação dos enganos e viu que, mesmo em meio ao povo de Deus, milhares. Não, mas isso aí não é possível, milhares. Ellen White anteviu que realmente seria uma coisa séria. Ela falou, temos nisso de Kellogg's o alfa das heresias letais. O ômega será da natureza mais assustadora. Não é de natureza mais assustadora, mas da natureza mais assustadora. The most, é o máximo da natureza mais assustadora. Realmente é uma besta que emerge do mar e mostra as suas garras cada vez mais, né? Tem um capítulo inteiro aqui sobre adoração, como devemos adorar. A essa altura, você acha que seria interessante você ler como eu devo adorar a Deus dessa maneira? Você queria saber como adorar a Deus? Dessa forma aqui, mística. E, aliás, tem um outro livro da CPB chamado Adoração Autêntica. Ninguém menos que é autor do que Joseph Kidder. Quem que é Joseph Kidder? É o professor de formação espiritual da Andrews. Spiritual Formation, tem essa matéria, da Andrews. Não, mas tem formação espiritual, que o nome bonito, o nome é formação espiritual. Então, mas sabe, até o próprio nome. Então, realmente, assista o livro, o vídeo Adventismo Emergente, de Alex Hernandes.
que você vai ver que na Andrews realmente estão bebendo muito de fontes. A questão do homossexualismo, dizem que homossexual não praticante deveria ter cargos na igreja. Não é para expulsar, é pelo contrário, é que tenha cargos. Homossexual não praticante, mas só que isso não existe. A Bíblia fala que é para ser uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Não tem esse negócio de homossexual não praticante. Eu não sou ditado pelo meu passado. E, enfim, tem muitos erros também na Bíblia Andrews. Veja lá, congressamv.org/Andrews. Mas essas questões místicas é que me preocupa mais. Isso aqui, porque isso aqui está mexendo na base e na teologia nossa, tá? Se tiver um deslize aqui e ali, não é, mas isso aqui é uma coisa sistemática que está entrando na nossa igreja. Outro capítulo chamado A Loucura de Deus. Eu não sei quem que está louco aqui, né, nessa situação, né? A loucura de Deus. Enfim, adventistas em busca do êxtase, experimente. Agora, Novo Tempo lançou esta propaganda aqui oficial no Facebook da Rádio Novo Tempo, que ele cresça, que ele diminua. Aí o pessoal comenta, amém, 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 que bonito, Deus abençoe, bom dia para você. Mal perceberam eles aqui a mensagem, não sei se subliminar, mas bem pequenininha, esse símbolo. E não creiam vocês que foi acidente, porque esse símbolo aqui é o chamado OM, e a Wikipédia diz que é o mantra mais importante do hinduísmo e outras religiões. Disse que ele contém o conhecimento dos Vedas e é considerado o corpo sonoro do absoluto. Om é o som do universo, a semente que fecunda em outros mantras. Aliás, na época de Kellogg, teve um missionário que voltou da Índia e já conhecia o hinduísmo um pouquinho e disse assim, William Spicer foi ele, o nome dele. Ele falou assim, eu vi nas ideias de Kellogg as mesmas ideias do hinduísmo. Nesse panteísmo, hinduísmo, tá? Então essa questão desse logo do Om aí. Quem trabalha no departamento de marketing da Novo Tempo, uma grande empresa, com certeza aprendeu sobre a questão de direitos autorais, o que é uma imagem. Não é só porque é bonitinha que vou inserir lá, não é verdade? São profissionais que trabalham lá. Oficial, tá lá o link, tá? É só interessante você perceber. E também não é qualquer imagem que você pode estar colocando. Por direitos autorais e tudo. Então estão acostumados a conferir, a checar essas coisas. Você vê uma infiltração, uma certa simpatia pelo oriental. Que legal. Eles também não estão tão distantes de nós, espiritualidade. Não religiosidade, isso é uma coisa ruim. Doutrinas, espiritualidade. Alcançar os pós-modernos, já escutou essa? Alcançar os pós-modernos, como eles pensam? Gente, o que mais atrai uma pessoa secular é alguém vivendo de uma forma piedosa, com as obras frutificando, diferente. O que você tem de diferente que eu... Você é diferente, me diz aí. Eu também quero ter essa paz, mas se você é igual a eles, a música igual, roupagem, vestimenta, estilo de vida todo, e ainda tem que guardar o sábado, dar o dízimo por cima ainda, ir para a igreja, não quero isso aí não, você é igual eu, o que você tem a mais que eu não tenho, entendeu? Eu não tenho que fazer tudo isso. É uma abordagem equivocada, que vem do mundo também. Como alcançar mega igrejas, alcançar os jovens, sabe? Então o fundamento mesmo disso aqui está errado. Olha, eu fui ver, ele também tem aqui muitas referências bibliográficas que ele fala aqui atrás, tá? Leituras recomendadas, notas, e só na introdução, que são tantas, que eu só fui na introdução para ver, eu achei todos esses nomes aqui questionáveis. Norman Geisler, um apologista, Jessica Bennett, feminista, Harvey Cox, teologia da libertação, Alistair McGraw, evolucionismo teísta, Gabriel Garcia Marques, novelista. E esses três aqui da Igreja Católica, Agostinho, Tomás de Aquino e a Madre Teresa. Só na introdução cita eles para introduzir o assunto. Eles falaram isso, então vai construindo raciocínio, pensamento, referências que fazem parte do lixão teológico, realmente Babilônia. Agora, é claro que você vai citar o verso, examinai tudo, retende o que é bom. Primeiro que na King James em inglês diz prove all things, ou seja, coloque à prova todas as coisas. Por isso que na Almeida Antiga está ponde tudo à prova. E segundo, repare que lá diz, o verso antes diz, examinai as profecias, né? Ou seja, provar o profeta para ver se é profeta ou não, como diz lá em 1 João 4:1. E
Outra coisa, esse pão aqui tá meio amassado. Se eu falasse assim para você, ó, não repara não, mas esse pão aqui tá muito bom. Eu achei o gergelim e o fermento no lixo, só que tava ainda bom, tava tudo bem. E esse pão aqui, então, tem alguns elementos do lixo, mas estavam no prazo de validade. Você ia gostar de comer esse pão? Com um pouquinho de coisa que veio do lixo? Ai, não sei não, viu? Então, a mesma coisa é um livro que tem citações de autores pagãos de fora, um pouquinho dali, que está contaminado. Eu não quero nada disso, quero só a palavra de Deus, 7 vezes purificada, Bíblia e testemunho de Ellen White, tá bom? A lei e ao testemunho. Lei, Bíblia, testemunho, que é o testemunho de Jesus, espírito de profecia. O que significa a expressão que diz caiu Babilônia? O que é caiu? Não é mais válido. Não pegue isso aqui como fundamento, como teologia. Caiu, não vá mais lá. Ellen White usou autores não adventistas? Usou, mas primeiro que ela profetiza, ela tem autoridade e Deus lhe indica, ó, pega isso aqui, porque em todos os pensadores do mundo, Deus pode escolher, ó, ele aqui pegou um relance da verdade, ele sim, profeta pode usar. E outra que antes de 1844 não era Babilônia, não tinha caído Babilônia ainda. Então, Lutero, ela cita Lutero, não era Babilônia ainda, tá? Mas desde aquela época caiu Babilônia. O livro The Living Temple foi perigosíssimo, Ellen White não queria ler, tá? Eu não recomendo que vocês leiam, não comprem, gastem esse dinheiro em outros livros como esse se quiser, mas melhor ainda em Ellen White, Bíblia só, tá? Se informem e se inspirem em material bom. Living Temple, radioativo. E olha, eu tive que fazer esse material aqui agora, esse resumo para vocês, para alertar. E quando teve um terremoto lá no Japão, não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve pessoas que tiveram que ir lá nos reatores, desligar o reator. Ele sabia que ele iria morrer, mesmo com máscara e tudo, mas essa máscara, essa roupa não foi feita para enfrentar o próprio reator, o próprio cerne lá. E sabia que, ó, eu me vou desligar, mas depois de alguns meses eu vou morrer. Então ele foi um herói, foi lá desligar para que mais pessoas não fossem afetadas, mas ele mesmo morreu depois, alguns meses mais tarde. Então, eu espero que eu não morra e peço a Deus que esqueça tudo isso aqui e realmente não é aparente, não vai fazer um dano aparente. A radio... como é que se chama? A radioatividade, a radiação é uma coisa interna, assim, que vai atuando e você não se sente mal na hora. Né? Só uma coisa diferente assim, mas depois decai os órgãos, falência, uma coisa realmente terrível. Não brinque com fogo. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Está profetizado. Muitas vezes nós temos a noção de que a igreja vai por atacado para o céu. É a noção católica de que, da noção da predestinação, a noção de que, como já fomos batizados, então, né, calvinismo, mas muitos em nossos púlpitos. Ou então outros gritam, Jerusalém, nós temos o templo do Senhor é esse. A igreja adventista, na igreja de Deus, menina dos olhos, o mesmo que falaram lá com Jerusalém. O templo do Senhor está conosco. Mas Jeremias falava, rendam-se, não é assim, rendam-se. Não quiseram obedecer ao profeta e foi terrível, morte, calamidade lá, porque não obedeceram ao profeta e estavam numa falsa segurança. Ezequias não matou lá, o anjo não matou 185 mil com Ezequias. Tinha muitas evidências bíblicas, digamos assim, mas Jerusalém de fato caiu e isso vai nos pegar de surpresa. Em Apocalipse 16 fala sobre as 3 rãs, que Ellen White diz que são espiritismo, que reúnem todo mundo para a grande batalha. Ou seja, é o espiritualismo que vai reunir todo mundo. Como assim reunir todo mundo? É esse ecumenismo teológico que a gente vê. Madre Teresa daqui, hinduísmo dali, budismo. Somos todos uma aldeia global, uma família, viu? A gente não é tão distante. Então, que negócio é esse de proselitismo, querer você mudar a religião do outro, a cultura? É o jeito dele. É para aí que está arrumando. Não digo que sempre se fala isso, mas é para aí que o caminho vai dar. O ecumenismo
no âmbito teológico, né? Se respeita tudo que se crê, porque Deus é um só, né? Tem que respeitar os outros. É o jeito que ele pensar. Às vezes não entendeu ainda, temos que respeitar. E é claro que temos que respeitar, mas isso não quer dizer que temos que incorporar isso em nossa teologia, ou aceitar, e nem mesmo meditar nisso. Eu não quero conhecer, eu quero alcançar a pessoa para salvá-la do pecado, né? Porque fora de Cristo, diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus. Acabou, está escrito assim na Bíblia, né? A lei é o testemunho. Deus é um só e há um caminho só. Não existe vários caminhos que levam a Deus. Exatamente. Só um caminho que passa pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. De dentro como assim? De dentro, veja lá em Eventos Finais, dentro da igreja. Temos muito mais a temer de dentro da igreja. De pastores, professores, editores, retores, chefes, publicadores, professores, enfim, diretores, presidentes, temos muito mais a temer disso. O fato de Kellogg's foi uma prova disso, né? E quase se rachou, foi um furacão, um ciclone terrível, devastador. Satanás também não iria conseguir enganar se justamente os sofismas viessem de fora. Então ele precisa batizar esses sofismas. Se chega um padre, né, que observa o descanso dominical e nos fala, logicamente nós não vamos aceitar. Mas se esse sofisma for batizado, nós aceitaríamos. Por exemplo, Calvino dizia que Deus predestina pessoas para salvar. Nós não concordamos com isso. Mas esse sofisma foi batizado e hoje nós aceitamos. Que vamos ser salvos porque Jesus vai transformar o nosso caráter quando ele voltar. Então o engano que vai dar certo é o que vem de dentro mesmo, porque o de fora não seria inteligente, seria uma atitude desinteligente de Satanás. E repare que no iceberg só se pode ver a pontinha, o mais visível. A parte principal, que aliás é mais perigosa para o barco, está escondido. Tá? Então isso aqui, gente, é só a pontinha do iceberg, infelizmente. Tem muita mais coisa por trás que nós não sabemos e que é perigoso. Por trás está realmente uma besta emergente que está subindo do mar, né? Aqui se esboça a silhueta de uma crise doutrinária sem precedentes, comparável somente à crise alfa. Agora, você pode estar se perguntando, será que esse é o ômega de fato? Umas pessoas dizem que o ômega é isso, é aquilo. Uma resposta que alguém deu que eu gostei muito é essa aqui, ó. Eu nunca subestimaria o potencial, o poder de Satanás para tornar as coisas ainda piores do que isso, entendeu? Então, certamente isso está no rumo do ômega, mas pode ficar muito pior ainda, entendeu? Então, para a gente estar sobre aviso, né? 2 Pedro 2 diz assim, ó, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, ó, entre vós. Mestre, professor, pastor, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Então, encobertamente, lança um livro aqui, um livro assim meio de escanteio, não muito alardeado, outro ali, fala uma palavrinha aqui, uma frase aqui, assim de efeito, encobertamente. É uma profecia que está se cumprindo diante de nossos próprios olhos, né? Tem agora a oração da espiritualidade. No final de cada capítulo aqui desse livro tem uma oração. A maioria, ou quase todos, tem um elemento rítmico na oração. Que eu te queira além do meu desejo, que eu te veja além do meu olhar, que eu te conheça além do meu saber, que eu te sinta além do meu sentido, que eu te exalte além do meu louvor. Porque só tu és absolutamente desejável, desejavelmente admirável, admiravelmente transcendental, transcendentalmente é sensível, sensivelmente adorável. Papi, papapá, papá, papapi. Sabe esse ritmo? Não é só a música que é hipnótica. Ela é uma arte de separai de vós tudo quanto tenha sabor de hipnotismo. A ciência pela qual os instrumentos satânicos operam. Repetição, sabe? Repetição, ritmo. Muito pior ainda na oração, né? Temos aqui um grande problema fermentando. Oséias 8,7. Porquanto semeiam um vento, hão de ceifar o turbilhão. Nessas doutrinas que a gente viu aqui, a gente vê o potencial para nefastas mudanças terríveis, doutrinárias. Um turbilhão. É o que aconteceu lá com Kellogg's. Battle Creek abandonado, o Sanitarium queimou, a Review queimou, tiveram que mudar o seu local da sede, enfim, foi um estrago.
e quais não são os juízos de Deus que estão impendentes hoje, né? E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E busquei um homem entre eles, que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Anunciar o quê? Qual que é o nosso dever hoje? Isaías 58 se cumpre para nós, lá fala sobre o jejum que Deus aceita. O primeiro verso fala sobre anunciar ao meu povo. Quem é o povo de Deus hoje? A sua transgressão. Então é para falar, é para, entre aspas, acusar, mas não é acusação pessoal, é uma confrontação com o erro. Ó, você escreveu isso aqui, está errado, gente. Atenção, alô, alô. E a casa de Jacó os seus pecados. Clamar em alta voz. Aí também, ele não está falando para falar pro povo de fora, mas para cá. É para a casa de Israel. E o Congresso MV tem o seu público, os adventistas. Por isso que a gente evita lançar esses vídeos muito longe, a TV Terceiro Anjo, tá? Público mais restrito, MV, pessoal já da igreja, para a gente poder se alertar o nosso povo, lavar roupa em casa, tá? Então, cuidado ao você compartilhar esse vídeo, para que você possa estar consciente disso. E faz alguns dias eu acordei escutando mentalmente, assim, de repente veio do nada uma música. Servos de Deus, a trombeta tocai. Os arautos do rei cantam. E aí eu pensei, ué, mas que trombeta foi essa trombeta aqui, né? E anunciando que os sinais estão prontos. Isso aqui é um sinal dos tempos, é cumprimento de profecia que está se cumprindo em nossos dias. Que Jesus em breve vai voltar, né? Se isso se cumpre, é mais um sinal cumprido e Cristo logo está voltando, né? Já estão a nos mostrar, breve Jesus voltará. Um novo sol de um novo dia vai raiar, quando Jesus regressar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Agora, a gente fala que isso aqui solapa os fundamentos. Que fundamentos são esses? Um dos fundamentos é o santuário, ou seja, a personalidade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não, Deus é algo abstrato, um âmbar, um cosmos, sintonia com o universo, sabe? Lentamente. E se você perguntar para alguém assim, para ele, para o Marcos Benedicto, ele vai falar, ah, não, claro, a gente crê que Deus é uma pessoa. Não, a gente crê na Bíblia, Ellen White, sabe? Assim como Keller também nunca negava. Quando Ellen White falou que ela estava envolvida com práticas hipnóticas, ele riu. Ele achou graça, assim, um absurdo. Então, para você ver o poder do engano, né? Como Eva foi também seduzida, assim também nós estamos em grande perigo, né? Vamos abrir a Bíblia rapidamente em Esdras 9. Esdras, capítulo 9. Aqui fala sobre... os levitas, verso 1, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, os cananeus, heveus, ferezeus, esses povos vizinhos, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto. Essa aqui deve ser nossa reação. Tristeza. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra de Deus. Quem que vai se ajuntar? Alguém que está preocupado com isso. Quem treme da palavra de Deus. Por causa da transgressão dos do cativeiro, povo de Deus. Porém, eu permaneci assentado e atônito até o sacrifício da tarde. Quem que estava envolvido nisso? Verso 2. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Quem que está sendo o primeiro
a entrar nessa área proibida aqui, a beber das fontes das mulheres moabitas, vizinhas. Foram os primeiros. Agora vamos lá para o capítulo 10. Ele apelou para largar as mulheres, se fez um pregão, 10 verso 7. E aí verso 9, tremendo por causa desta coisa, por causa das grandes chuvas. O que é chuva tipologicamente? Época de chuvas, né? Vós transgredistes, lançou em rosto o pecado das pessoas, sim. Vocês transgrediram, pecaram. E até citou nomes, verso 15. No entanto, Jonatas, filho de Azael, Jazaías, se opuseram. Mas tá expondo a pessoa, tá... Você gostaria que fizesse com você, sabe? Ele expôs aqui. É uma coisa séria que tem que ser feita, é desagradável. Se opuseram, fulano de tal, Cicrano e Beltrano. E Mesulão, eles aqui o apoiaram. E aí no final mencionou um monte aqui, um monte de nomes, tá? Para se apartarem, uma reforma. Não é só reforma de alimentação. Isso aí começa pela boca, mas vai ter um efeito em todo o corpo. Reforma na teologia especialmente. É daí que procedem as fontes da vida da igreja e da doutrina. Eu gostaria de encerrar com esse verso aqui, com um agradecimento. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, que as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém. Não aos professores, não, mas se viesse de um doutor, isso aí, mas quem que é ele? Me vê. Se viesse de um pastor, pelo menos. Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Como é que foi na época de Jesus? E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu oro a Deus para que eu seja digno de ser um pequenino. Eu quero ser um pequenininho como criança, com uma fé implícita na sua palavra, Ellen White. Não ficar desobedecendo e indo beber em fontes alheias, né? Portanto, assim eu encerro minha mensagem, Adventistas em busca do êxtase. Eu espero que nós não possamos estar nesse trem, nesse movimento, né, em busca do êxtase. O tempo de ficar calado acabou. Chegou o tempo de falar. Não tem tudo o seu tempo? Eclesiastes não diz? Então, chegou o tempo de falar agora e anunciar a plenos pulmões, tá? Então, a gente pode compartilhar essas mensagens com o povo de Deus, não com fora, tá? E Provérbios diz, quem encobre suas transgressões, jamais prosperará. Mas quem as confessa, a confissão aqui, deixa, alcançará misericórdia. Ok, vamos então nos ajoelhar para fazer oração intercessória pela nossa igreja querida. Oremos então. Bondoso Pai que estás nos céus, nós amamos essa igreja, queremos lutar pela sua causa. Não permita que ela venha a cair, a sucumbir perante as mulheres moabitas. Tem misericórdia, Senhor. Oramos pelo pastor Marcos de Benedicto. Oramos pelos nossos líderes. Nós todos pecamos, Senhor, e transgredimos, começando com a liderança da igreja e todos os membros. Temos sido cúmplices, temos sido omissos em repreender, em clamar pelos pulmões. Inspira-nos, dê-nos mais força para a gente poder resistir aos ataques do inimigo. Abra nossos olhos, dê-nos o colírio, as vestes brancas, que é o caráter puro e perfeito de Cristo, a sua justiça, e dê-nos também o ouro refinado no fogo, a justiça e o amor. Capacita-nos, Senhor, para a chuva serôdia, que possamos abandonar o pecado que tenazmente nos assedia, que possamos realmente, de fato, guardar os teus mandamentos e ter a fé de Jesus, não mais transgredir, não mais pecar, para que assim a tua chuva caia sobre vasos limpos e de boca para cima. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, através de Jesus, dos seus méritos oramos. Não porque haja em nós algum merecimento, algum mérito, pelo contrário, somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Queremos reconhecer sempre isso, Senhor. Nos humilhar perante Ti, para que Tu possas, a seu tempo, nos exaltar e para que possamos assim, Senhor, dar o alto clamor, o pregão aí fora para o mundo que está perecendo em seus pecados, que isso aconteça em breve, Senhor. E que o remanescente, os 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, possam continuar fiéis, firmes, Senhor, com a esperança, vendo que logo se aproxima o seu livramento, com esses sinais que estão acontecendo, com o Rei do Norte entrando em Teu Monte Santo, Senhor. Perdoa e tem misericórdia de nós. Através de Jesus oramos. Amém.